Ezequiel capítulo 1 com versículos e explicações espirituais. Imagine um homem vivendo no exílio. Seu nome é Ezequiel, sacerdote judeu, deportado para a Babilônia após a queda de Jerusalém. Ele está longe de sua terra, afastado do templo, da cidade santa e talvez de todas as esperanças humanas. Mas foi justamente longe de tudo que era sagrado aos olhos humanos que Deus escolheu se manifestar. Ezequiel 1 aconteceu no 30º ano 4º mês. No quinto dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e vi visões de Deus. Enquanto Ezequiel está junto ao rio Quebar, um canal na Babilônia, menos o céu se abre. Um portal se abre entre o mundo espiritual e o mundo natural. E então começa a revelação. A tempestade do norte, e eis que vinha do norte um vento tempestuoso, uma grande nuvem, com um fogo a revolver-se. Era uma manifestação intensa, menos quase tecnológica, menos da glória de Deus, um fogo que não consome, mas brilha, e resplendor ao redor dela. E do meio do fogo havia algo como cor de âmbar. Ezequiel 1-4. E olhei, do norte vem uma tempestade carregada de fogo e brilho. Ezequiel vê algo como metal reluzente, uma imagem estranha para sua época. Os 4 seres viventes, e esta era a sua aparência, tinham a semelhança de homem. E os 4 tinham o rosto de boi do lado esquerdo. E os 4 tinham também rosto de águia. E cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. Ezequiel 5-6. Eles têm 4 rostos e 4 asas. Os rostos são simbólicos. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. Ezequiel vê 4 seres viventes semelhantes ao homem, mas com uma forma que mistura reinos da criação. Eles seguem diretamente o Espírito, um símbolo de obediência absoluta e conexão direta com o propósito divino. Ezequiel 1-10. Tinham rosto de homem, e os 4 tinham rosto de leão do lado direito. E os seres viventes corriam e voltavam à semelhança de um relâmpago. Esses 4 rostos representam os pilares da criação. Homem, a inteligência. O espírito racional. Ezequiel tenta explicar com as palavras que tinha: relâmpago, fogo, tochas acesas. Eles se movem com velocidade sobrenatural, muito além do tempo natural. E a sua aparência e a sua obra eram como se tivesse uma roda no meio de outra roda. Elas representam o movimento universal de Deus, sua soberania que atua em todas as direções, em todos os tempos. Leão, a força e a autoridade. Boi, o trabalho e a perseverança. Águia, a visão espiritual e o domínio dos céus. Esses seres não andam como nós. Ezequiel 1-12. Para onde o espírito havia de ir, iam. Não se viravam quando andavam. Eles se movem em qualquer direção, mas sem se virar. Nada escapa ao seu olhar. O brilho, o fogo e a velocidade sobrenatural. Ezequiel 1-13-14. Sobre o trono. Uma figura como homem, cercada de fogo e luz. Essa figura representa a glória do Senhor. Ezequiel vê uma forma humana, mas com brilho celestial. E o aspecto dos seres viventes era como brasas de fogo acesas, como a aparência de tochas. O fogo corria por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. Tudo segue a direção do Espírito de Deus. Mesmo o que parece mecânico, é divinamente conduzido. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor. É impossível estar diante da glória de Deus e continuar como se nada tivesse acontecido. Esta era a aparência da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto, como a cor do terrível cristal. É como se fossem energia viva. As rodas dentro de rodas. O mistério profundo. Ezequiel 1:15-16. E vi os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra junto aos seres viventes. Essa parte é uma das mais misteriosas da visão. Rodas dentro de rodas, capazes de se mover em qualquer direção, sem girar. E sobre a semelhança do trono havia como a semelhança de um homem sobre ele. Por cima, Ezequiel 1:18, e os seus aros eram tão altos que faziam medo, e estas 4 tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor. Os olhos representam a onisciência de Deus. Ele vê tudo, em todos os lugares. A conexão espiritual. O Espírito nas rodas. Ezequiel 1:20. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito estava nas rodas. Isso mostra que as rodas não se movem por vontade própria. O firmamento e o trono. Ezequiel 1:22. E por cima das cabeças dos seres viventes,
Havia uma semelhança de firmamento. Ezequiel 1:26. E por cima do firmamento havia como que a semelhança de um trono, como a aparência de uma pedra de safira. Acima de tudo, há um firmamento brilhante como cristal, e acima dele, um trono. Ezequiel 1:27-28. Vi como fogo e resplendor ao redor dele. A reação de Ezequiel é se prostrar. Ele cai com o rosto em terra, como todos os profetas que contemplam a presença gloriosa de Deus.